Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos a esse momento da reflexão da Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir nesse 25, que é a festa da Anunciação do Senhor, é a solenidade da Anunciação do Senhor, aquela passagem em que a Virgem Maria é visitada pelo anjo Gabriel, uma belíssima passagem. Então deixa o seu gostei, compartilhe esse vídeo, se você apreciar essa reflexão, então faça o compartilhamento. Vamos então agora iniciar esse Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer de ti será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje é festa da Anunciação do Senhor, é a Anunciação do anjo a Maria, belíssima festa, que ocorre exatamente 9 meses antes do Natal. Então, daqui até o Natal, o tempo de dezembro, nós estamos aí num período de 9 meses, que seria o período de uma gestação para uma mãe ter um filho. E, de fato, o prólogo de João é que vai nos dizer no capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, entre aspas, fechamos aspas, ou seja, ele se faz carne para habitar entre nós por intercessão da Virgem Maria. E aqui está o mistério, né, desse chamado de Deus para ela ser a mãe desse menino que é o filho. Entre aspas, versículo 28, alegra-te, cheia de graça. E o anjo faz uma belíssima saudação aqui, jamais vista em toda a Sagrada Escritura, cheia de graça, né, uma singular saudação, e que revela a identidade de Maria, porque a Virgem Maria, como nós sabemos pelos dogmas, ela é imaculada. Portanto, cheia de graça tem uma fortíssima relação com a Imaculada, é praticamente quase um sinônimo, ou seja, preservada de todo o pecado, cheia de graça seria o significado, né? O Senhor está contigo, e assim o anjo revela uma outra coisa, ou seja, Deus desde sempre estava te preparando, né, para essa missão, para esse chamado, para ser a mãe desse menino. O anjo então, com muita delicadeza, diz assim no versículo 30, não tenhas medo. Ou seja, a perturbação da Virgem Maria naquele momento, que não estava esperando por isso. Veja como tudo é uma surpresa, né? Quer dizer, uma surpresa preparada por Deus. E a Virgem Maria ainda, essa realidade estava oculta aos seus olhos e agora começa a se revelar quem de fato ela é e a identidade dela. E o anjo diz para ela não se perturbar, não ficar com medo, né? Ao contrário de Zacarias, que vai ter uma manifestação no templo, o anjo também, que vai vir visitar e vai dizer que ele e a mulher dele vão ter um filho, embora eles são de idade avançada, mas Zacarias ele teve uma outra atitude, ele duvidou como isso ia acontecer se ele era um homem de idade avançada e ela também, a mulher dele. Aqui não, Maria ela questiona com humildade, já crendo, né, nessa revelação. Como vai acontecer isso? E assim ela pede para o anjo explicar como que Deus vai dar os passos, né, na vida dela, no sentido de torná-la a mãe bendita desse menino que vem salvar o mundo. Veja como é que Deus respeita a liberdade. É um diálogo, que a gente vê que não há uma imposição, não existe nenhuma pressão de Deus. Deus é assim. Não há nenhuma pressão para ela aceitar, não tem imposições do anjo aqui. Ele vai conversando, explicando, dizendo que o Espírito Santo vai cobri-la, virá sobre ela, enfim, mostrando quais vão ser os passos que Deus vai dar para que esse milagre aconteça. Versículo 38, entre aspas, eis aqui a serva do Senhor, fecha aspas. Aqui a Virgem Maria, naturalmente, e depois do diálogo, ela se dispôs na vontade de Deus. Veja como que a fé dela é corajosa, né? É uma obediência amorosa. Ou seja, isso lembra para nós o seguinte, nesse nosso mundo marcado pelo pecado, desde o início das primeiras gerações, quando Adão e Eva disseram não a Deus e perderam o paraíso, a Virgem Maria vem com toda a docilidade do mundo e diz assim, eis aqui, sim, sim.
O Éden, lá no Éden, eles disseram não. Aqui a Virgem Maria diz sim ao plano salvador da humanidade. É pelo sim dela que essa salvação vai começar a se delinear nesse mundo com a vinda de Jesus. Portanto, isso é uma coisa muito bonita que a gente enxerga na vida da Virgem Maria e na teologia da encarnação, que é o que a gente começa a perceber aqui. Deus ele vai assumir a fragilidade humana porque ele vai descer, ele vai vir e vai se encarnar no seio da Virgem Maria. Ou seja, entrando nesse tempo, entrando nesse espaço, saindo, né, do céu, né, desse mundo infinito que a gente não conhece, que é o céu, é uma outra realidade espiritual, enfim, para entrar numa realidade muito frágil, que é a realidade da vida humana. E assim Maria ela nos ensina a acolher esse Deus infinito que vem ao nosso encontro, esse Deus amoroso que se faz uma criança no seio dela, enfim, em nossas vulnerabilidades. Acolher Deus nas nossas fraquezas e vulnerabilidades. Pois bem, aí a gente tem um outro ponto importante que é a chamada teologia da cooperação humana. A Virgem Maria, no diálogo terno, carinhoso com o anjo, ela vai cooperar, ela vai se dispor, ela vai dizer sim. Veja que o sim é uma coisa que não acontece só no primeiro momento. A gente tem que dizer sim para Deus e renovar o sim todo dia, que é a chamada perseverança, né, na vocação e na caminhada. Porque nós vamos ser testados. A Virgem Maria vai ter também os altos e baixos, o sofrimento, a cruz, a morte do filho, vai ser terrível, né? Enfim, José vai estar do lado dela. Mas a gente sabe que a história ela vai se delineando depois. E a Virgem Maria vai cooperando. Aqui está o mistério da cooperação. Ou seja, Deus conta conosco para realizar seu plano. Por isso que ele dialogou com a Virgem Maria. Santo Agostinho dizia o seguinte, entre aspas, aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Fecha aspas. Ou seja, coopere com a vontade de Deus. Diga sim para ele cada dia. E aí a graça de Deus vai andar na nossa vida, sem dúvida. Então Maria, ela é modelo para nós. Primeiro, modelo de fé. Fé mesmo que as coisas sejam possíveis, não importa. Para Deus nada é impossível, o anjo falou, né? Quando cita Isabel, que vai ter a criança também, ela é estéril, e o anjo comenta isso para ela. Para Deus nada é impossível. Então a gente tem que ter fé sim, mesmo que aparentemente seja impossível. Do ponto de vista humano, é claro, porque do ponto de vista da graça de Deus não existe nada impossível, enfim. Depois a lição do serviço humilde, porque a Virgem Maria ela se declara serva do Senhor, ou seja, ela se entrega nas mãos de Deus. Jesus Cristo também, ele é o servo de Deus. Eu vim para servir e não para ser servido. Ele veio dar a vida. A gente percebe nas palavras de Cristo que o professor dele foi a Virgem Maria, né? Sem dúvida, que é a serva do Senhor. E depois a lição de caridade. A gente tem esse modelo de caridade na Virgem Maria porque ela visita Isabel para ajudá-la naqueles momentos prévios que ela precisava se preparar para ter João Batista. Enfim, Deus ele habita em nossos corações quando a gente sabe dizer sim a Deus também, como a Virgem Maria. Vamos pensar nessa realidade então, desse mistério da encarnação, hoje na Anunciação do Senhor, pedindo as bênçãos de Deus à Virgem Maria. Não esqueça de rezar hoje um terço. Reza um terço em ação de graças pela Virgem Maria ter dito sim a Deus e por ter mudado toda a nossa história trágica desde Adão e Eva numa história de graça e salvação, porque foi ela que fez isso. Graças ao sim dela, foi a Virgem Maria que fez isso. Vamos concluir então a nossa reflexão com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.